Seguimos com mais informações, porque Kiev pediu calma aos cidadãos depois que o presidente Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de planejar um ataque terrorista. Então, sobre esse assunto, a Catiúcia Sotomayor conversou com o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tikak. 16 meses de conflito. A guerra no leste europeu segue sem previsão de um acordo de paz. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fala inclusive em terrorismo nuclear. Quem conversa com a Jovem Pan sobre a evolução desse conflito é o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia aqui no Brasil, Anatoly Tikak. Muito obrigada pela disponibilidade. Encarregado, a gente gostaria de saber, uma das questões recentes está na transferência de armas nucleares para Belarus, que é aliada da Rússia, e faz fronteira com 3 países da OTAN, Lituânia, Letônia e Polônia. Essa manobra ela foi vista como um alerta para os países que intensificaram o apoio militar à Ucrânia. O país acredita em desestabilização de Belarus com essa medida. Qual a visão de vocês? Muito obrigado pelo interesse. Bem, de verdade, sim, a entrega das armas nucleares da Rússia para a Bielorrússia é uma violação dos tratados de não proliferação das armas nucleares, também da arquitetura de não proliferação das armas nucleares, bem como é também terrorismo e uma ameaça para o mundo com esse potencial nuclear. Sim, se em 2020 o autoproclamado líder da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, perdeu uma parte da sua liberdade e ficou dependente do Vladimir Putin, então agora ele virou completamente dependente da Rússia. Mas isso não é a única chantagem nuclear. Se a Rússia continua a ter o mundo inteiro como o refém, também mantendo o seu pessoal militar na usina nuclear de Zaporizhia, que os 3 blocos de que foram construídos os equipamentos de defesa, havia minadas as áreas dessa usina nuclear, e então é evidentemente uma chantagem nuclear para todo o mundo. Agora, os Estados Unidos sinalizam que não há indicação de que o Kremlin planeje usar armas nucleares para atacar a Ucrânia. A iniciativa de armar Belarus poderia, por exemplo, minar essa arquitetura de desarmamento nuclear e o sistema de segurança internacional em geral. Quais seriam as ações efetivas por parte de outros países, Reino Unido, China, Estados Unidos e França, que seriam capazes de neutralizar o que a Ucrânia chamou, então, de chantagem nuclear? Exatamente, são os países, os membros permanentes do Conselho da Segurança da ONU que têm que adotar as medidas. Sim, evidentemente que o Conselho da Segurança virou impossibilitado de agir adequadamente às ameaças da Rússia por causa de que a Rússia mesma é um membro do Conselho de Segurança com o direito do veto. Por isso, é necessário uma elevação das sanções contra a Rússia e uma maior isolação da Rússia na arena mundial. Nós também não estamos vendo nesse momento a prontidão da Rússia de realizar um ataque com armas nucleares. No entanto, o problema da central nuclear da Zaporizhia continua sendo bem complexa, porque, como eu expliquei, ela está minada e é possível que existe um risco que a Rússia em algum momento possa explodir ou fazer uma explosão na usina nuclear que possa soltar a radiação. E é um perigo também muito grande, não é menor do que as armas nucleares, porque, infelizmente, nós já temos a experiência da usina nuclear de Chernobyl e
a usina nuclear de Zaporizhzhia é 10 vezes maior. Então, isso vai ser um problema da escala mundial. Agora, o presidente do Brasil, Lula, criticou o Conselho de Segurança da ONU, inclusive ele sugeriu uma reformulação com mais países. Qual que é a avaliação que a Ucrânia faz dessa proposta? Sim, o Conselho de Segurança da ONU deve ser reformado e deve ter uma maior representatividade. E ele tem que virar mais eficaz para poder responder às situações como essa, quando um membro do Conselho da Segurança ele pode vetar todas as decisões relacionadas com a agressão dele mesmo. Só para saber que a Rússia foi o país que usou mais o direito de veto nos últimos 30 anos no Conselho de Segurança. Agora, ainda falando então sobre a comunidade internacional. O presidente Zelensky fala sempre nessa questão do terrorismo nuclear e já disse que Kiev não vai entrar em negociações com Moscou enquanto os russos não deixarem o território ucraniano, como o senhor mesmo citou para mim mais cedo. Além das sanções do Ocidente, nessa tentativa de isolar a Rússia, qual que pode ser a atuação da comunidade internacional exatamente para garantir a retirada das tropas? Bem, em primeiro lugar, claro que são as sanções que podem limitar as possibilidades de construção de novas armas com que a Rússia está atacando a Ucrânia e também minar a possibilidade econômica de conduzir a guerra contra a Ucrânia. E também que temos que a Ucrânia está se defendendo e temos que ter as capacidades para a defesa do nosso país e do nosso povo. Então, precisamos também dos equipamentos militares. Agora, como que a Ucrânia analisa essa proposta do presidente Lula, que tenta inserir o conflito exatamente como um ponto central da política externa brasileira e sugere atuar como mediador a partir da criação do que ele chama de Clube da Paz com outros países, outras nações que manteriam uma postura mais neutra sobre a guerra. Essa alternativa agrada, faz algum sentido o Brasil dizer que é fácil, é possível se envolver nesse processo? Bem, a questão é que qualquer guerra termina com as negociações e com a diplomacia. Então, em algum momento, isso de verdade vai ser importante de realizar as negociações com a Rússia. As únicas condições para umas possíveis negociações é que esse conflito não vire um conflito congelado e que o agressor não receba como recompensa pela sua invasão ou cessão dos territórios da Ucrânia. O senhor acha que essa avaliação, por exemplo, o Lula disse na última entrevista que ele deu agora na Europa, sobre a questão da guerra, ele comentou que acha, na visão dele, que para acabar a guerra é simplesmente decidir acabar. Os países que estão envolvidos consideram que seria tão simples assim? Aqui temos dois países envolvidos. A Ucrânia está defendendo no seu próprio território, está defendendo o seu próprio povo da agressão não provocada, das violações dos direitos humanos, dos crimes da guerra, dos crimes contra a humanidade. À sua vez, a Rússia é um país invasor que entrou no território de um país vizinho. Então, eu vou repetir uma vez mais, se a Ucrânia parar de se defender, ela vai parar de existir. Se a Rússia parar essa guerra, a paz vai se restabelecer. E o senhor considera que é possível, por exemplo, que o governo brasileiro de alguma forma se envolva na moderação
Então, o senhor falou sobre a importância das negociações e da diplomacia para o fim, para chegar ao processo de paz, mas o senhor acha que o Brasil, tendo em vista inclusive as particularidades do leste europeu, que são tão diferentes da nossa região, o senhor acha que o Brasil tem condições, o governo brasileiro, de se envolver ou até de mediar esse clube da paz tão sugerido pelo presidente Lula? Bem, é que as negociações vão acontecer e, evidentemente, que vai ter os mediadores. Então, qualquer disponibilidade de qualquer país é bem-vindo de negociar. Mas eu também gostaria de lembrar que o presidente Zelensky também ofereceu a sua fórmula de paz de 10 pontos que abrange todas as questões e os problemas provocados pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Essa fórmula da paz foi apoiada, entre outros, pelo Brasil, que foi incluída na resolução das Nações Unidas, que foi aprovada em 23 de fevereiro. E a Ucrânia está movendo na frente. Agora, a intenção de realizar uma cimeira em apoio da fórmula de paz, onde que os países possam discutir todos os aspectos desse conflito e como que parar a agressão da Rússia contra a Ucrânia.